Estrutura do texto dissertativo. Um texto dissertativo argumentativo exige que uma tese seja apresentada e defendida. Deve-se, portanto, organizar fatos diversos girando em torno do ponto de vista adequado. Você não pode esquecer, porém, que toda discussão precisa ser concluída. Assim como ela foi iniciada, desenvolvida, ela precisa ser concluída. Portanto, que fique claro, para construir um texto dissertativo, é necessário produzi-lo em torno de sua estrutura básica. Introdução, desenvolvimento e a conclusão. E o mais importante disto tudo é que fique claro que cada uma dessas partes tem suas funções e características específicas. É muito comum que você, aluno, pergunte ao professor quantas linhas uma introdução precisa ter. Quantas linhas um parágrafo de desenvolvimento pode apresentar? E a conclusão, em quantas linhas eu posso estruturá-la? Antes de mais nada, é preciso que você compreenda que cada parte tem a sua função específica. Esqueça-se um pouco do número de linhas e foque-se em quê? Na função e na característica de cada uma dessas partes. Vejamos a introdução. A introdução, como o próprio nome revela, tem como propósito guiar o interlocutor, ou seja, o leitor do texto, para o interior da produção, evidenciando claramente a intencionalidade do autor desse texto, ou seja, o que é que o autor deseja com essa introdução. Para que a intenção seja cumprida, esta parte do texto deve apresentar pelo menos 2 itens específicos. A explicação do tema, de modo que o interlocutor, ao ler a introdução, fique a par do tema que será discutido ao longo da produção textual. Segundo aspecto indispensável, o posicionamento adotado diante do tema, ou seja, a tese que será defendida ao longo da argumentação. Uma introdução bem estruturada, ela cria uma expectativa, ela desperta um interesse no leitor do seu texto e permite também que se perceba o percurso argumentativo do texto. Observe, a ciência sempre se revelou como uma força a serviço do poder, arma ideológica e mecanismos de controle social, principalmente por parte de um Estado disfarçadamente autoritário. Perceba bem que este primeiro período do seu parágrafo de introdução cumpriu a sua função. E que função é essa? Apresentar o tema ao interlocutor. Observe que agora, no segundo período, vem um outro aspecto indispensável à introdução. Sigamos. No contexto histórico atual, a ciência tem se transformado cada vez mais em um instrumento a serviço da ideologia dominante. Observe que aí, então, eu tenho a apresentação do ponto de vista. Fica claro, então, que a introdução ela precisa apresentar 2 aspectos básicos. Ela precisa apresentar o tema, seguidamente, do ponto de vista da tese que será defendida ao longo do tema. Quanto ao número de linhas, é preciso que se tenha um bom senso. O foco está na função da introdução. Qual é a sua função? Apresentar o tema e apresentar a tese. Portanto, é o bom senso que vai conduzi-lo a terminar a sua introdução de forma que ela cumpra a sua função. Preparar a introdução é o momento de fundamentar o posicionamento adotado e posicionar-se com argumentos contundentes que realmente consigam persuadir o interlocutor de que a tese defendida merece credibilidade.
Essa parte do seu texto, a de maior extensão, é a mais elaborada. E esta parte é o desenvolvimento. Portanto, fica claro que o desenvolvimento é o momento de sustentar a tese. Esta parte funciona como os pés de uma mesa, que precisam ser fortes para sustentar a base. Ou seja, a introdução é a base da mesa e o desenvolvimento, os pés. Assim, fica claro que o desenvolvimento precisa ser consistente para sustentar a introdução. Observe este parágrafo de desenvolvimento. Com efeito, a produção científica de uma sociedade está vinculada à política científica estabelecida, que, por sua vez, é reflexo do sistema político-ideológico vigente dominante. O programa 1 Milhão de Cisternas, P1MC, lançado pela Articulação no Semiárido Brasileiro, em parceria com o governo federal, propôs a construção de 1 milhão de cisternas em 5 anos, levando água de beber a cerca de 5 milhões de pessoas. Sendo assim, tal projeto se compatibiliza com as diretrizes políticas vigentes e, por isso, é apoiado pelo Estado, revelando que só é posto em prática projetos que, de alguma forma, beneficiam a situação. Observe, vamos analisar detalhadamente este parágrafo, ou seja, vamos desmontá-lo para que você perceba que ele também apresenta partes. Com efeito, a produção científica de uma sociedade está vinculada à política científica estabelecida, que, por sua vez, é reflexo do sistema político ideológico vigente e dominante. Observe que este primeiro período revela a sua opinião em relação à tese que foi apresentada na introdução. Mas é preciso que você tenha um cuidado. Toda opinião, para que ela tenha validade, ela precisa ser acompanhada de um fato. Em seguida, o segundo período apresenta um fato que revela ser viável essa opinião. O programa 1 Milhão de Cisternas, P1MC, lançado pela Articulação do Semiárido Brasileiro, em parceria com o governo federal, propôs a construção de 1 milhão de cisternas em 5 anos, levando água de beber a cerca de 5 milhões de pessoas. Observe que este segundo período nada mais é que um fato para dar credibilidade à sua tese. Então, observe, tivemos opinião, fato e, agora, sendo assim, tal projeto se compatibiliza com as diretrizes políticas vigentes e, por isso, é apoiado pelo Estado, revelando que só é posto em prática os projetos que, de alguma forma, beneficiam a situação. Observe que este terceiro período do parágrafo de desenvolvimento é a argumentação. Então, observe que o parágrafo de desenvolvimento buscou sustentar o posicionamento apresentado na introdução sem se desviar do tema proposto. Para fechar a estrutura do texto dissertativo, passemos agora pela conclusão. O encerramento da discussão do texto ocorre com a conclusão. Tal parte precisa, de maneira simplificada, confirmar a tese levantada na introdução e analisada e discutida ao longo do desenvolvimento. Fica evidente, portanto, que a introdução nasce da tese e precisa estar em perfeita harmonia com as ideias apresentadas no desenvolvimento. Observe, lamentavelmente, portanto, tem se constatado que a ciência tem sido utilizada como rótulo para servir principalmente de instrumento de dominação em detrimento de suas reais finalidades. Identificar-se, acima de tudo, com a verdade. Fica claro, então, que um texto dissertativo, ele apresenta 3 partes específicas: introdução, desenvolvimento e conclusão. E o mais importante de tudo é que você tenha em mente as funções e as características de cada uma dessas partes. Tendo isso em vista, com certeza, o seu texto estará muito bem estruturado.